Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Espero que todos estejam bem, né? Vamos dar continuidade a mais uma videoaula aqui sobre as aplicações de integrais, tá? Hoje iremos continuar o assunto do vídeo passado, né? No vídeo passado a gente falou de área entre curvas e volumes de sólido de revolução. Vocês viram que para calcular volumes a gente apresentou, na verdade, dois métodos, né? O método das seções transversais e o método das cascas cilíndricas, tá? Como aplicações de integrais, também uma continuidade, a gente vai falar sobre comprimento de arco e área de sólido de revolução, tá? Então, ou seja, o comprimento de arco, pessoal, na verdade a gente vai calcular o comprimento de uma curva, tá? Então, o que seria calcular o comprimento de uma curva? Então, digamos que a gente tenha uma curva que é descrita por uma função y igual a f de x, e a gente queira saber o comprimento dessa curva, né? Digamos aqui definida de A até B, né? Aqui sendo o eixo x, aqui sendo o eixo y. Tudo bem? A gente queria saber o comprimento dessa curva. O que é o comprimento? É como se a gente pegasse aqui um barbante, colocasse em cima desse cara, depois esticasse esse barbante, colocasse em cima da régua, e aí a gente veria, né, o comprimento dessa curva. Tá? Mas a gente vai ver que através das integrais a gente consegue calcular, né, o comprimento dessa curva. E depois a gente vai falar sobre área de sólido de revolução, que sólido de revolução, né, a gente já viu aqui como calcular o volume, e aí através do comprimento de arco a gente vai conseguir calcular a área de sólido de revolução também, tá? Então é isso, então vamos continuar aqui e vamos começar falando sobre o comprimento de arco de uma curva, tá? Então veja bem, considere uma curva C aí, que seja definida por uma função y igual a f de x, onde a gente tem aqui que a nossa função é uma função contínua, tudo bem? Esteja definida aqui nossa função entre um intervalo de A até B. Então aqui tem o que a gente gostaria, né, que seria a nossa curva aqui em azul, e nós gostaríamos de construir, né, uma maneira de como calcular esse comprimento. A ideia, pessoal, é muito parecida com o que a gente já fez nos vídeos anteriores, né? Qual que era a ideia? A gente sempre pega o intervalo AB, divide ele em subintervalos, e em cada subintervalo a gente constrói alguma relação entre a função e a variação do x, né? E aí a gente vai conseguindo pegar a soma infinita desses caras e depois aplica o limite desses intervalos aqui, subintervalos, n subintervalos. A gente pega esse n tendendo ao infinito, a gente tem uma soma de Riemann, e aí a gente consegue ter a integral desse cara. Então a ideia principal nesse caso do comprimento de arco, o que a gente faz? A gente meio que divide o intervalo AB em n subintervalos também, e para cada pontinho aqui, extremidade de cada subintervalo, a gente pega um ponto, né, associado a esse cara. Então, por exemplo, para cada x1, a gente pega um ponto P1, x2, um ponto P2 e assim sucessivamente. Onde cada um desses pontos, né, se aqui é x1, a coordenada y dele seria o f de x1, tá? E assim sucessivamente. Aí o que acontece? Feito isso, a gente vai aqui meio subdividir a nossa curva em n pontos, e aí a gente vai fazer um segmento aqui, né? O segmento de P0 a P1, de P1 a P2, de P2 a P3 e assim sucessivamente, né? Então o que a gente consegue pensar? Que se eu calcular o comprimento de cada um desses segmentos, e se eu somar todos esses caras depois, o comprimento da soma desses segmentos vai ser aproximadamente, né, o comprimento da curva que a gente quer. Tudo bem? Então, essa é a ideia principal. Aí depois a gente pega esse subintervalo e ao invés de dividir por n, a gente vai aumentando esse n, né?
Então, vai para n mais 1, n mais 2, ou seja, vamos tender esse n a infinito. Ao tender esse n a infinito, a gente estaria cobrindo praticamente toda a nossa curva C. Então, ou seja, ao tender esse n a infinito, a gente vai ter exatamente o comprimento da nossa curva, é dado, né, por esse limite, quando n vai para infinito, da soma de cada um desses segmentos. Tá? Então, essa é a ideia principal para a gente conseguir construir o que seria o comprimento de uma curva. Tá? Então, vamos lá, vamos fazer a construção aqui rapidinho. Né? Então, seria assim, ó, vamos considerar, denotar aqui como essas duas barras de pi menos 1 pi, o comprimento de cada segmento, tá? Então aqui tem um desenho. Como que a gente calcula esse comprimento? Tá? Esse comprimento é dado pelo teorema de Pitágoras, tá? Então vou fazer uma representação disso aqui para vocês. Então, ó, veja bem, digamos que eu dou um zoom apenas num pequeno subintervalo, né? Então eu teria que aqui eu teria o eixo y, aqui eu teria um eixo x. Então esse pontinho aqui seria aqui no eixo x, aqui seria o xi menos 1. Esse aqui seria o pontinho xi. Então aqui seria o f de xi menos 1, que eu vou chamar ele, posso chamar ele de yi menos 1. E o outro pontinho aqui seria o yi. Tudo bem? Que seria também o f de xi. Então veja bem, pessoal, quanto que vai valer esse pedacinho aqui, ó? Todo esse pedacinho, vou até mudar de cor aqui, ó. Esse pedaço aqui, ele vale o quê? Xi menos 1. Tudo bem? Então esse pedacinho aqui é o xi menos 1. E esse outro pedacinho aqui, vamos colocar aqui em laranja, que seria esse carinha aqui, vale o quê? yi menos yi menos 1. Então veja bem, temos que aqui o ângulo é de 90 graus, pelo teorema de Pitágoras, né? O que a gente tira? Que esse pedacinho aqui, que é o comprimento que a gente quer, é a hipotenusa desse triângulo retângulo. Então, ou seja, esse carinha aqui é a raiz de xi menos xi menos 1 ao quadrado, que é esse cara aqui que está em verde, mais esse outro cateto aqui ao quadrado. E aí, pessoal, eu posso, como eu já tinha comentado antes, né? O meu pedacinho aqui embaixo significa que era o ΔX que eu tinha chamado lá atrás antes, né? Estava dividindo de tamanhos iguais. E esse pedacinho aqui em cima eu posso chamar de ΔY, tá? Ou simplesmente eu posso dizer que esse carinha ficaria o próprio ΔX ao quadrado mais f de alguém, né? F de xi. Deixa eu pegar uma borracha aqui. Eu posso escrever como sendo f de xi menos o f de xi menos 1 ao quadrado, né? E raiz de tudo isso. Poderia escrever assim também, tá? Tudo bem, mas isso não vai fazer diferença agora pra gente. Então eu só quero mostrar que cada um daqueles pedacinhos que a gente está dividindo a nossa curva, né? Cada pedacinho dele a gente consegue calcular pelo teorema de Pitágoras. E é dado por essa raiz aqui. Tudo bem? Então vamos seguir. Então ao fazer isso, né? Como eu já tinha comentado com vocês, o nosso comprimento da curva, né, aqui em azul, seria aproximadamente a soma de cada um desses segmentos. Cada um desses segmentos aqui é feito pelo teorema de Pitágoras em cada subintervalo, tá? E aí eu somo todos eles e aí eu tenho que o comprimento da curva é aproximadamente a soma de cada um desses comprimentos desses segmentos, tá?
Então, o que acontece? Se eu tomar o n tendendo ao infinito, eu tenho, então, de fato, que o comprimento da minha curva é exatamente, tá, esse limite quando n vai para infinito, daquela soma. Só que, como a gente viu, eu vou substituir cada um desses segmentos pelaquela formulinha que a gente encontrou, né, em cima da raiz, né? Então tá aqui, ó. Então a gente já escreveu e já substituiu. No entanto, né, pessoal, para a gente enxergar isso como uma integral, eu preciso que apareça um ΔX, eu preciso que está em função só de f, né? E até agora não está tendo um ΔX ali fora, né? Uma variação do ΔX. Então, para isso, pessoal, a gente usa um teorema, né, chamado teorema do valor médio, que diz o seguinte: se a gente tem um intervalo aqui fechado e eu tenho a f definida nesses extremos, tá? Então eu consigo dizer que existe um valorzinho no meio desse intervalo, tal que essa diferença f de xi menos f de xi menos 1 é igual à derivada da f nesse ponto aqui, nesse carinha, vezes xi menos 1. Tá? Então, eu não vou entrar em detalhes sobre esse teorema, pessoal, isso aqui é lá do cálculo 1, mas aí vocês, ao usar esse teorema, no lugar dessa f aqui, ó, que está f de xi menos f de xi menos 1, eu vou substituir por esse valorzinho aqui. Tudo bem? Eu vou substituir aqui. Tudo bem? E vamos relembrar que esse carinha aqui é o ΔX. E aqui, então, eu também tenho que esse carinha é um ΔX. Então, veja bem, eu terei um ΔX aqui. Ao substituir aqui, eu vou ter esse cara também elevado ao quadrado, tá vendo? Então, eu teria ΔX ao quadrado aqui e ΔX ao quadrado aqui. Eu consigo colocar em evidência como está o quadrado, e é positivo, né, essa diferença, então esse cara sai da raiz, então vai aparecer o ΔX que a gente gostaria para construir uma integral. Tudo bem? Então, ao fazer isso, vamos seguir. Olha aí, ó. Pego o nosso segmento, e aí, nesse carinha, eu substituo aquela relação que a gente tirou pelo teorema do valor médio, está aqui. Ao fazer isso, esse carinha aqui, ó, vai ser um termo que vai ficar ao quadrado, esse também é ao quadrado, e eu tenho isso aqui ao quadrado. Então eu consigo colocar em evidência esse cara. Como essas coisas são todas positivas, né, pessoal? Então eu posso separar essa raiz, e esse carinha aqui nada mais é que o ΔX. Então raiz de ΔX ao quadrado vai ficar só ΔX, né? Porque ΔX é positivo. Então, todo esse carinha, na verdade, sobra apenas a raiz de 1 mais f', ou seja, a derivada da f num ponto ali no meio do intervalo, ao quadrado. Então, ou seja, no lugar do nosso segmentozinho, eu substituo por isso. Então, ao substituir por isso, eu tenho essa relação aqui. Tudo bem? E aí, o que a gente tem? Que quando a gente tem um limite, tá, de um somatório de 1 até n, esse n indo para infinito, de um carinha da função f tendo um ΔX variando, isso aqui é a soma de Riemann que a gente conhece. É a integral de a até b, de 1 mais a derivada da f ao quadrado, dx. Então, ou seja, se a gente quer calcular o comprimento de uma curva, basta a gente pegar a curva, derivar ela, elevar ao quadrado, somar com 1 e calcular a raiz e depois integrar onde que está definido, né, a nossa curva de a até b e calcular essa integral. Tudo bem? Então aqui a gente tira que o comprimento da nossa curva é dado por essa integral. Tudo bem? Feito isso, vamos fazer um exemplo, né? Então, ó, calcule o comprimento de arco da curva y² igual a x ao cubo entre os pontos 1, 1 e 4, 8. Então, antes de começar, pessoal, tentem fazer sempre um esboço. Tá? Essa curva aqui é uma curva que ela é dada por esse carinha aqui, né? Ela vai fazer um ponto aqui.
E aí a gente quer no ponto 1, 1, que seria aqui, 1 para o x, 1 para o y, 4 para o x, 4 para o y. Então a gente quer aqui nessa parte que está em vermelho. Está em rosa, né? Então o que a gente faz? Qual que é a função que está definida aqui? Então a gente precisa, né, isolar o y. Então o que a gente faz? A gente isola o y. Ao isolar o y a gente vai ter a raiz desse cara. Tudo bem? Aqui está errado, né, pessoal? Aqui tem um ao quadrado, mas esse quadrado não existe. Isso aqui está errado. Deixa eu rabiscar aqui. Que esse quadrado não tem. Então, ou seja, eu teria, na verdade, esse carinha aqui eu não tenho. Tá, só isso. Então, ou seja, isso aqui é x elevado a 3 sobre 2. Então, a nossa função fica apenas y igual a x ao cubo sobre 2. Tá? Feito isso, pela nossa formulinha que a gente tem que derivar esse cara. Porque você lembra que era f de x? Então, eu derivo. Então, a derivada desse cara está aqui, vai ser regrinha do tombo, né? 3 meios da raiz de x, né? Vai ficar x elevado a meio, então da raiz de x. E depois eu tenho que pegar esse cara e elevar ao quadrado. Então, o comprimento desse cara é a integral de 1 até 4, ou seja, quando o x varia de 1 até 4, de quem? Da raiz de 1 mais esse carinha aqui ao quadrado. Esse carinha aqui ao quadrado, a gente tira que dá o quê? 9 quartos de x, né? Tá aqui. E daí, pessoal, é só fazer essa integralzinha simples, né? A integral de 1 mais 9 quartos de x. Tudo bem? E aí a gente faz a regrinha de substituição. U igual a 1 mais 9x. Então, o comprimento da nossa curva, ao calcular essa integral, vai dar uns números um pouquinho feios, né? Mas a integral é bem simples. Desse cara de 1 a 4. Ou seja, o resultado dá essa coisinha meio feia aqui, tá? Tudo bem? Vamos lá. Uma coisa que a gente poderia também pensar é, eu poderia calcular o comprimento da curva pensando no eixo y? Poderia, né? Só que daí eu teria que isolar o x e ficar em função de y, tá? E a formulinha vai valer do mesmo jeito. Então coloca aqui como observação, tá? Que a gente também consegue calcular o comprimento da curva L em função da variável y, tá? Então, ou seja, o comprimento da curva vai ficar a integral de 1c até d, que seria onde o y está definido, da raiz de 1 mais g' desse cara ao quadrado. Beleza? Então aqui, pessoal, que seria aqui praticamente o que a gente vai falar sobre comprimento de curvas, tá? Veja os links interessantes que vai ter lá no Moodle e não deixe de fazer a lista de exercícios, tá? Então, feito isso, pessoal, tendo a ideia do comprimento de uma curva, a gente vai tentar calcular o que seria a área de sólido de revolução, né? Então, só para relembrar um pouquinho, né? A área do sólido, o que é uma superfície de revolução? Basta a gente rotacionar uma região plana, né? Em torno de um eixo, tá? E aí a gente vai ter um sólido de revolução. Em especial, né, pessoal, como aqui a gente está falando da curva, então se a gente tiver uma curva, né? Eu posso rotacionar essa região delimitada sobre a curva. E eu também tenho, né, o sólido de revolução. Poderia pensar dessa forma também. Tudo bem? Então essa é a ideia, tá? A gente vai pegar uma curva e rotacionar essa curva e aí a gente tem um sólido de revolução. E a ideia, pessoal, novamente, é muito parecida com o que a gente tinha feito antes, tá? A gente vai meio que particionar o intervalo e construir algo que eu consiga calcular a área desse cara. Mas antes disso, né, eu vou calcular a área de alguns objetos aqui que serão fundamentais para a gente conseguir a nossa construção de calcular
a área de sua de evolução por meio de integrais. Então a primeira coisa aqui que eu vou colocar para vocês é um cone. Não sei se vocês lembram, tá? A área de um cone, ela é dada dessa forma, πRL. Quem que é cada carinha? Então vamos lá. R seria o raio da base desse meu cone, tá? E o L seria a geratriz. Ou seja, seria esse cara que está rotacionando que vai dar o nosso cone. Ah, mas por que eu tenho essa área, né? Por que essa área é dada por isso? Se eu realizar um corte aqui nesse cone e abrir, vocês percebem que esse cara ficou um setor circular, ou seja, se eu continuar a calcular esse desenho aqui, né, continuar esse desenho, eu teria uma circunferência completa, né, um círculo completo. Então o que a gente quer é só a área dessa região. Então como que a gente calcula a área dessa região, né? Basta a gente fazer uma regra de 3, né? A área completa é πr ao quadrado, mas aí você faz uma regra de 3 usando esse ângulo, né? Então, ou seja, você teria, digamos, 2π, que é 360, você tem que a área é πr ao quadrado. Tudo bem? E aí você vai substituindo, né? A área que você quer... desculpa, né? Não πr ao quadrado. Meu r aqui, no caso, é L, né? Então, L ao quadrado. Como você quer essa área aqui, que seria um ângulo θ, é a área que a gente está em busca. Tudo bem? Então, aqui você vai ter que a área é πl ao quadrado vezes θ sobre 2π. Tudo bem? E aí você vai agora, para eliminar esse θ, você faz a regrinha do quê? Do comprimento da circunferência. Se eu tenho que θ vale 2πr, então eu tenho que 2π, que seria o ângulo completo, vale ao comprimento dessa circunferência, que seria 2πl. Então aqui eu já corto esse cara, então eu fico que o meu θ é 2πr, né, com esse cara aqui, sobre L. Aí eu pego esse θ, substituo aqui, vai cortar esse 2π com esse 2π, um L daqui vai cortar com esse aqui e vai dar exatamente esse carinha aqui. Tudo bem? Então, de fato, essa formulinha aqui, né, que dá πr a geratriz, vem do simples fato da gente fazer essas operações algébricas aqui em cima dessa circunferência completa, tá? Então, ou seja, calcular a área do cone é dada por isso, π, o raio, vezes a geratriz. Beleza? Vamos seguir. Agora, digamos que a gente queira calcular a área de um tronco. O que seria a área de um tronco, né? Eu tenho um cone maior, tudo bem? E eu quero essa região aqui, né? A área dessa região que está em azul. Então, ou seja, basta eu calcular a área do cone maior e subtrair a área do cone menor. Tá? Então, por exemplo, a área do cone maior, a gente sabe calcular, né? É o raio, π vezes o raio, que seria R2, vezes a geratriz, que seria tudo isso. E do raio menor é πr1 vezes essa geratriz, que é L1. Né? Então tá aqui, ó, a área seria isso. Esse cara seria a área do cone maior menos a área do cone menor. Aí, pessoal, a gente vai ter que fazer relações igual a gente fez lá atrás, né? Só que aqui nesse caso a gente tem dois triângulos que são congruentes, né? Então, a gente pode fazer relações aqui, né, de congruência entre essas medidas, entre essas geratrizes. Eu consigo simplificar, eu consigo sumir com esse L1. E aí, se eu chamar de raio médio, o que seria tirar a média do R1 com R2, ou seja, seria um pontinho aqui, a gente tira que a área desse tronco é 2πr, esse R seria o raio médio, ou seja, seria o comprimento
da circunferência média vezes a geratriz desse tronco, tá? Então, só esse pedacinho aqui. Tá? Se vocês quiserem ver a construção, né, a congruência, dê uma olhadinha lá no Stuart, que aqui ele faz incompleto, aqui eu não quis fazer para a gente não perder tempo. Tá? Mas isso é importante, né? Que a área desse tronco é 2π raio médio vezes a geratriz desse cara. Então, isso a gente vai ter que gravar, pessoal, essa formulinha, por quê? Porque a gente está em busca de calcular a área de um sólido de revolução. E para construir essa área, na verdade, a gente quer saber, né, o que seria a área daquela casca do nosso sólido de revolução, né? Então, por exemplo, digamos que eu queira pintar o meu sólido de revolução, quanto de tinta eu vou gastar para pintar o meu sólido de revolução ali por fora, né? Beleza. Então a ideia é, de novo, né, subdividir, né, aqui tem o nosso sólido de revolução, que é a rotação de uma curva, né? Então a ideia, de novo, é a gente subdividir esse intervalo AB, onde o nosso sólido está definido, aqui é a nossa função, subdividir esse cara em n pedaços. Ao fazer isso, pessoal, a gente vai cobrir o nosso sólido de revolução com cascas cilíndricas, tá? Então, por exemplo, nesse caso aqui, eu pegaria e ia dividir em n pedaços, né? O nosso subintervalo. Para cada um desses carinhas, a gente vem e constrói uma casca cilíndrica, ó. Aí para esse outro aqui, eu vou construir outra casca cilíndrica. Então eu teria algo assim. E aqui de novo, mais um. E aí sucessivamente, né? Aqui eu tenho outro. Beleza, aqui eu tenho outro. E assim sucessivamente, né? Então eu estou cobrindo todo o meu sólido de revolução, né? Que eu quero calcular a área por troncos cilíndricos aqui, né? E aí calcular a área do tronco cilíndrico, a gente sabe que é calcular a área desse pedacinho aqui, dessa faixa. Tem a parte de trás também, desse outro carinha aqui também. Ou seja, a área do meu sólido de revolução é aproximadamente a soma da área de cada um desses troncos cilíndricos. Então essa é a ideia que a gente vai fazer, tá? Para conseguir construir uma formulinha, né? Que a gente consiga calcular esse cara por meio das integrais. Então essa é a ideia principal. Então, de novo, a gente particiona o intervalo AB, né, de tamanhos iguais, tá? E divide em n subintervalos. Feito isso, né? Tá vendo? A gente vai cobrir todo o nosso sólido com troncos cilíndricos, né? Mas aí você pensa bem, né? Cada um desses troncos, né? Na hora que ele toca aqui, seria um pontinho lá da minha curva, né? Porque esse carinha aqui seria a minha curva. Então vamos analisar. Vamos aqui devagar, né? Ó, eu tenho aqui um ponto PI, e vocês lembram, né? Esse pontinho aqui seria um XI. Deixa eu pegar outra cor que fica melhor. Então aqui seria um XI. E esse pontinho aqui, ó, seria um XI menos 1. Né? Como que a gente calcula a área desse carinha? Ora, a área desse carinha, se vocês lembram da formulinha, a área é 2π vezes o raio médio vezes a geratriz. Vamos tentar entender o que seria cada um desses caras? Então veja bem, ó, a geratriz, pessoal, ó, é essa medidinha aqui, ó. E essa medida, pessoal, é o segmento PI-1PI, que é aquele segmento que a gente fez lá na construção da curva, né? Ou seja, a soma desses segmentos era aproximadamente o comprimento da curva. Então, ou seja, a geratriz desse meu tronco é exatamente esse carinha aqui. Tudo bem? E quem é o raio médio? O raio médio, basta eu pegar xi mais xi menos 1
e dividir por 2. Então, ou seja, eu teria algo aqui no meio, ó. Seria um pontinho aqui no meio. Esse pontinho aqui no meio, a gente diz que é o quê? É o xi estrela. Ora, se aqui é xi estrela, quanto que vai valer esse ponto? Esse pontinho, como eu tenho uma f definida, é o f de xi estrela. Então, ou seja, f de xi estrela é essa medida. Então, a área desse setorzinho é 2π vezes o raio médio. Quem é o raio médio? O raio médio é f de xi estrela, vezes a geratriz, que é pi menos 1 pi. Então, olha que beleza, a gente já tem que, para cada um dos carinhas, a área de cada um desses carinhas é dado por isso, 2πf de x estrela, o tamanho do segmentozinho aqui, pi menos 1 pi. Então, a gente pode somar todas essas áreas desses setores aqui em torno do nosso sólido, e a área total do cara que a gente quer é aproximadamente a soma desses caras aqui. Tudo bem? Então, feito isso, a gente tira de fato, né, ó, que a área S é aproximadamente a soma de 1 até n de 2πf de xi estrela vezes o segmentozinho. Agora, só para relembrar, você lembra que o segmentozinho que a gente fez lá no comprimento de arco lá era a raiz de 1 mais a derivada da função no ponto ao quadrado vezes ΔX? Então eu já substituo esse cara direto pela construção que a gente fez lá no comprimento de arco, né? Ou seja, esse carinha aqui é todo esse carinha aqui. Tudo bem? Então, ou seja, a gente precisa muito, pessoal, do comprimento de arco para a gente conseguir construir a área, né, do nosso sólido de revolução. Então, ao ter isto, se eu aumentar, né, esse n cada vez mais, né, de modo que esse cara vai para infinito, eu vou conseguir cobrir com mais cascas ainda, troncos cilíndricos ainda, todo a nossa superfície, e essa aproximação se torna cada vez melhor. Ou seja, se esse n for para infinito, eu tenho exatamente, né, que a área do nosso sólido é esse limite de todo esse cara, e o limite de todo esse cara aqui, pela soma de rima, é a integral de a até b de 2π f de x, raiz de 1 mais f' de x ao quadrado dx. Então vejam bem, pessoal, calcular a área de um sólido de revolução, olha o tanto de coisas que a gente precisa, tá? Olha como essa integral fica feia. Então é como se a gente estivesse calculando, só para ter uma ideia assim, geométrica, para pensar na formulinha, né? Então, vou tentar desenhar um sólido de revolução aqui, né? Aqui teria a nossa funçãozinha y igual a f de x, né? Então, vocês pensem assim, essa integral é o comprimento da curva. O comprimento da curva é esse pedacinho aqui. Tudo bem? Vezes quem, pessoal? Vezes o comprimento da circunferência aqui, ó. Porque essa circunferência, vocês conseguem ver, qual que é o raio dela? Isso aqui é x, esse pedaço é x, esse pedacinho aqui é o f de x. E o comprimento de uma circunferência, né? O comprimento de uma circunferência é 2πr. Né? Quem é meu r aqui no caso é f de x. Então esse cara é como se fosse o comprimento de uma circunferência de raio r, ou de raio f de x, e esse aqui seria o comprimento da curva f de x. Então, para ficar melhor para vocês, ó, esse pedaço, só para relembrar, é o comprimento
de circunferência de raio f de x, e esse outro pedaço é o comprimento da curva y igual a f de x. Então assim eu acho que fica mais fácil vocês relembrarem a formulinha, mas saibam muito bem que essa formulinha a gente tem que fazer toda aquela construção para entender de maneira correta como que surgiu ela. Só que isso aqui é uma maneira mais rápida de vocês lembrarem de como aplicá-la. Tudo bem? Então vamos ver um exemplinho aqui, né? Então vamos considerar uma curva que é dada por y igual a raiz de 4 menos x ao quadrado, onde nosso x está definido de menos 1 a 1. Tá? Se vocês repararem, tá? Isso vai ser um arco de um círculo, tá? X ao quadrado mais y ao quadrado igual a 4. Então a gente quer calcular a área da superfície obtida pela rotação dessa curva em torno do eixo x. Tá? Então veja bem, pessoal. Seria isso, né? Eu teria essa curva aqui, seria exatamente essa parte de cima de uma circunferência. Só que eu quero, esse carinha é o y igual a raiz de 4 menos x ao quadrado. Só que eu quero, pessoal, de menos 1 a 1. Então, ou seja, ó, tá vendo? Tem um 1 aqui, 1, e o menos 1 está aqui escondido, né? Está aqui dentro. Então, a gente está calculando essa parte aqui, ó. A gente só quer esse pedacinho daqui de cima. E daí eu rotaciono esse cara. Tá vendo? Eu só quero a parte de menos 1 a 1. Então, eu rotaciono esse cara, vai me dar essa superfície de revolução aqui. Tudo bem? Então, feito isso, a gente tem o seguinte. Como que a gente calcula, né, a área desse sólido? Então, esse sólido aqui, a gente precisa fazer o quê? Ora, a área é só a gente calcular a integral aqui. É a integral onde o x varia de menos 1 a 1, de 2π vezes f de x, que seria o raio, né, dessa circunferência aqui, vezes a raiz de 1 mais a função elevada ao quadrado, a derivada da função elevada ao quadrado, raiz desse cara. Então, ou seja, é só, nesse caso aqui, substituir as formulinhas, né? Então, vamos ver o que vai dar. A nossa f seria a própria função aqui. Eu preciso derivar ela, a derivada dela é dada por isso aqui, né? São as regrinhas. Depois eu tenho que elevar ao quadrado essa minha derivada e vai dar esse termo. Depois eu vou pegar esse cara e substituir lá na raiz de 1 mais a derivada da função ao quadrado. E aí vai ficar todo esse cara aqui, tá? Ah, vale ressaltar que esse menos aqui tá perdido aí, tá? Esse menos não existe, tá? Que é o erro de digitação, tudo bem? Então esse aqui não tem. Então fica esse cara, tudo bem? Aí aqui dentro eu tiro o mínimo, né? Aqui embaixo vai ficar 4 menos x ao quadrado. Aqui em cima vai ficar 4 menos x ao quadrado, mais x ao quadrado. Vai ficar só 4 em cima. Então vai ficar raiz de 4 sobre 4 menos x ao quadrado. Eu posso separar essas duas raízes. Então raiz de 4, 2. E dividido pela raiz do que sobrou aqui, né? Que é 4 menos x quadrado. Então toda essa raiz aqui fica 2 sobre raiz de 4 menos x ao quadrado. Beleza? Agora não acabou ainda, né? A gente precisa substituir tudo isso na nossa integral, né? Então é a integral de menos 1 a 1 de 2πf de x, raiz de tudo aquilo. A f de x é a raiz de 4 menos x quadrado, substituo. Aquela raiz toda a gente fez ali no slide anterior, vai dar esse cara. Olha que beleza. Eu consigo cancelar, né, esses dois caras, olha que coisa boa. Tá? Isso aqui é diferente de zero, né? Então eu posso cancelar esses dois, até porque o meu x aqui está definido fora de valores que vai zerar aqui, então eu posso cancelar essa raiz. Então fica 4π, ou seja, a integral de uma constante, né? 4π é constante. Então vai ficar 4πx, ou seja, só substituindo aqui os valores, 8π.
Tudo bem? Só para finalizar agora, a gente tem o que, né? Que essa formulinha, pessoal, ela também vale se a gente quisesse calcular um sólido de revolução que a gente rotaciona em torno do eixo y, né? E aí eu tenho que mudar toda a minha formulinha para ficar tudo em função de y, tá? Além disso, pessoal, eu posso usar outras notações e ter umas maneiras um pouco mais simples de calcular a área, tá? Mais simples no sentido da notação, tá? Então, por exemplo, eu chamo de ds a raiz de 1 mais, se você tivesse aqui a derivada do f de x. O que significa? Aqui a gente está usando a notação de Leibniz, tá? Eu estou derivando a função em relação a x. Então é dy sobre dx ao quadrado. E depois, né, eu vou ter que integrar em relação a x. Então por isso eu coloco dx. Isso aqui é apenas uma notação. Mesma coisa eu poderia pensar nessas funções que estão em termos de y, né? Então, ou seja, a raiz de 1, uma função que está em termos de y. Então eu ia pegar a função e derivar em relação a y, que é esse caso aqui. Tudo bem? E aí eu teria esse cara dy. Então, ao usar essa notação, pessoal, o que a gente tem? Se você substituir na formulinha, eu teria 2π f de x vezes a raiz toda, né? Só que f de x é y igual a f de x. Então, no lugar do f de x, eu ponho y. Vezes quem? Vezes ds, que seria esse cara aqui. Tudo bem? E daí eu posso integrar, talvez, de maneira mais direta. Aqui vai depender de cada caso. E a mesma coisa eu posso dizer para esse outro caso aqui, né? X não é igual a g de y. Então eu posso substituir esse cara aqui por x, tá? E todo o que sobrou por esse carinha aqui. E aí eu teria o que seria o ds. E aí eu poderia ter a minha formulinha de uma maneira mais simples, tá? Mas aqui cada caso vai ser um caso e vale a pena vocês dar uma olhadinha melhor no livro de como usar esses dois casos, tá? Feito isso, tá? Eu praticamente finalizo a aula. Digo para vocês dar uma olhada lá nos links que eu vou colocar como material de apoio e façam a lista de exercícios, tá bom? E obrigado pela atenção de vocês. Espero vocês no próximo vídeo ou na próxima aula. E espero que todos estejam bem. Tá bom? Até mais.